É que o atleta está... Alto, é bem alto. parecido. Não é isso? As grandes equipas... Conseguem ouvir agora? Epá. Sim. As grandes equipas costumam demorar sempre a entrar no relevado. Estás a perceber? Exatamente. Isto foi para criar aquele suspense. A malta já... Havia gente que tinha desmarcado compromissos só para nos ver. Isto ia ser um problema muito grave. A neta aí na Póvoa também não é fácil aí. Ora bem, marcaram um confinamento ou um chamado recolher obrigatório só para a malta conseguir ver isto um sábado à tarde e até parecia mal não aparecer. Não é? Disseram que se nós nos demorarmos um bocadinho, o próprio jogo do Porto vai ser atrasado. Eles vão atrasar um bocadinho. O Luís Pinto está neste momento, deixou tudo para o Álvaro que se desenrasque, que o Luís está nos a assistir aqui, inacreditável. Muito bem, Luís, muito bem-vindo. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Eu queria fazer uma apresentação tua ligeiramente diferente. Eu, por acaso, hoje estive a falar com uma pessoa que eu lhe perguntei como é que gostava de ser apresentada e ela e gostei que essa pessoa disse-me assim: basta dizer-me o meu nome e que sou X. E eu gosto desse tipo de apresentações. Por isso, tu és Luís Mesquita, és fisioterapeuta, tens uma formação vasta na área do treino e condicionamento. Eu também vou fazer algumas questões em relação a isso. Já tiveste um percurso extremamente recheado, apesar de seres bastante jovem. E a minha apresentação foi... Vou fazer aqui uma apresentação simples de como eu te conheci, que foi um dia que vieste aqui à clínica, a clínica ainda estava numa fase muito precoce, a fazeres-me um convite por um projeto que tu tinhas na área da formação, se não estou a falar bem, acho eu, que se chamava Improve It, acho eu. E eu achei logo muito curioso aquela tua energia e aquela tua vontade e principalmente uma coisa que eu sempre apreciei isso nas pessoas e é muito raro, que é independentemente das coisas terem dado sucesso ou não, dar a cara 100% por elas no projeto em que estavas envolvido, e acho que isso sempre foi uma característica tua. E depois estiveste na China, no futebol, houve um projeto inicial para tu trabalhares aqui, também trabalhaste noutras clínicas, estiveste na China no futebol, estiveste na China também com um atleta quase que parecia que tinhas-te refugiado, enclausurado, a trabalhar individualmente, ou seja, já trabalhaste no ponto de vista coletivo, já trabalhaste em clínicas, já trabalhaste em projetos desportivos como o Hóquei em Patins no Futebol Clube do Porto, já trabalhaste em coletivo, já trabalhaste em individual, já deste formação, já trabalhaste em clínicas, tu praticamente com muito pouca idade tens aqui um conjunto de experiências que é muito incomum e principalmente a forma como o fizeste, nunca te vi chorar, nunca te vi dar desculpas, sempre te vi ganhar, perder, conseguir, não fazer, mas é das principais características e independentemente da amizade que nos une, é uma coisa muito incomum hoje em dia, é a forma como tu vives de forma determinada tudo isto, por isso é uma apresentação tua de forma diferente e a passar-te a escova um bocadinho, não sei se percebeste, e por isso tenho que dar este louvor em público. Obrigado. Queres acrescentar alguma coisa? Para mim é um gosto enorme estar a falar contigo. Como tu disseste, já nos conhecemos, já temos a oportunidade de nos conhecer há uns anos. Eu, por acaso, nem me estava a recordar desse episódio que tu falaste em Improve It, e agora lembro perfeitamente quando fui aí a Paredes. E sim, já vão uns anos, isso já foi, ora bem, provavelmente em 2013, portanto há 7 anos atrás, e muita coisa desde esse momento mudou. Principalmente para mim, para ti também, estás mais maduro. Não vou utilizar o termo, Estás um homem. Que estavas a... Estás um homem, exatamente. Mas muita coisa mudou, pessoalmente, no trajeto profissional e é um gosto ouvir aí a tua apresentação. Agradeço-te imenso e acho que uma das coisas, e tu és uma das pessoas com as quais eu aprendo nesse sentido também, ou seja, a parte profissional vai muito mais além daquilo que é a parte técnica e de facto encontra em ti, como em outros colegas também, de diferentes áreas, não só da fisioterapia, do treino, diferentes áreas, todas elas têm uma coisa em comum, que acaba por ser essa vontade de fazer mais e fazer melhor e todos os dias melhor.
E sem dúvida que o facto de ter tido a oportunidade e de ter a oportunidade quase diariamente de conviver contigo ou com outro tipo de pessoas, faz com que eu também me acabe por inspirar nessa atitude que é caracterizar por essas pessoas que têm um pouco mais sucesso, que é tentar fazer cada dia melhor. E quando não corre bem, no dia seguinte é para correr melhor. Portanto, eu acho que eu identifico muito contigo nesse aspecto de querer ganhar sempre. Portanto, é isso que tu disseste de não chorar e não inventar desculpas. Opa, a ideia é um gajo mesmo que saiba ou que ache que não vai conseguir, é sempre para ganhar. E quando perde, no dia seguinte é para ganhar outra vez. Espetacular. Eu ia entrar exatamente por aí, pelo teu início. E a minha primeira questão é recuar até à altura em que nos conhecemos. E eu recordo perfeitamente que tu tinhas um conjunto de ideias novas, que para mim eram ideias novas. Não é? Neste momento, eu ia para... E tu deste-me um input diferente, para pensar diferente sobre o treino. E foste tu. E daí para cá, tu és das poucas pessoas que eu questiono muitas vezes várias situações e tiro dúvidas. Como é que um fisioterapeuta, um jovem fisioterapeuta, se foca de uma maneira quase apaixonadíssima, quase ultra focada, quase demente da área do treino e a maneira apaixonada? Eu recordo-me que tu estavas aqui na clínica nessa altura e nós fizemos um passeio ao Gerês e tu foste 2 horas a matraquilhar-me aos ouvidos sobre treinos, exercícios e coisas e que vocês não percebem nada disto, porque o treino é que tem que ser assim, tu não percebes, vocês põem-se aí a correr, mas isto é preciso fazer deadlift, saltar para cima das caixas e saltar para baixo, e aquilo até o salto para as caixas ficou muito famoso, que eu brincava sempre contigo aí para tu continuares a saltar nas caixas. Onde é que tu, de repente, acabas o curso e qual foi a referência, ou qual foi o insight que tu tiveste para te apaixonar pelo treino? Opa, não foi propriamente depois de acabar o curso. O meu gosto pelo desporto já vem desde antes de ter entrado para a faculdade. Eu até ter entrado para a faculdade sempre joguei futebol. E o meu objetivo mesmo, até muito próximo de ter entrado na faculdade, eu diria cerca de 1 ou 2 anos, o objetivo sempre inicial até era mesmo ingressar no curso de desporto, inicialmente. Só que quando eu tinha 16, 17 anos, eu a jogar futebol, fiz uma lesão grave, uma fratura da tibia do perónio, e foi esse o meu primeiro contacto longo com a fisioterapia, com a reabilitação, e desde essa altura que ganhei um gosto particular pela área da fisioterapia. No entanto, o meu objetivo ao ter ingressado na licenciatura de fisioterapia, o meu objetivo sempre foi trabalhar na área do treino, por causa desse gosto que tinha pelo desporto e porque, de facto, mesmo durante a licenciatura, não havia nada propriamente com a qual eu me identificasse, que me visse a trabalhar como um fisioterapeuta numa clínica normal ou como muitos colegas trabalham. Eu não me identificava muito com isso e tive a oportunidade, após a licenciatura, de trabalhar num contexto de clínica mais geral, nas clínicas de medicina física e reabilitação, e de facto aquilo ao fim de 3 meses eu decidi despedir-me, porque pronto, não é aquilo que eu pretendia. Então o objetivo sempre foi estar ligado à área do treino e desde muito cedo que me apercebi que o fisioterapeuta tem um impacto muito grande no rendimento desportivo dos atletas, mas a forma como tradicionalmente nós, ou os fisioterapeutas trabalham no desporto, como eu não me identificava muito com aquilo, comecei a procurar mais soluções dentro da área do exercício, dentro da área do treino, e comecei a chegar à conclusão de que aquilo que muitas vezes nós falamos em fisioterapia do exercício terapêutico, e isso nada mais, não é diferente em absolutamente nada, tirando o contexto daquilo que é o treino. E sobretudo quando falamos de atletas, que era esse o meu objetivo, trabalhar com a população atlética, foi no fundo utilizar a minha base de fisioterapia, que embora eu não exerça
a 100%, eu considero-me todos os dias fisioterapeuta porque isso dá-me certas armas em determinados contextos que, caso eu não fosse fisioterapeuta, não as teria. E no fundo foi daí, ou seja, foi algo que já vinha motivado antes da licenciatura, foi algo que ganhou mais força, eu não diria durante a licenciatura, porque durante a licenciatura, embora eu me considerasse um aluno razoável e bom, durante a licenciatura um gajo não queria nada com fisioterapia ou com trabalho, queria mais festa, mas após a licenciatura, sem dúvida que foi pegar nesse gosto pelo desporto, unir a certos conhecimentos que obtive também na licenciatura, e a partir daí cresceu para aquilo que tenho vindo a fazer, que é trabalhar mais no contexto de alto rendimento com atletas. Muito bem. Nós temos aqui, no mundo em que nós vivemos, e tu, apesar de trabalhares muito com atletas, sei que também trabalhas com vários tipos de população, e temos realmente um universo extremamente grande, que é, temos atletas de altíssima competição que praticamente vivem para o treino, e depois temos pessoas que, apesar de terem uma vida extremamente complicada, tentam treinar e tentam fazer utilizar esse recurso a nível de treino. Numa altura onde a solicitação que nós temos à nossa volta é extremamente complicada, onde basicamente conseguimos ter tudo muito fácil, onde nós sentadinhos numa cadeira, ainda por cima agora temos a possibilidade, olha, nós estamos sentados numa cadeira a conversar um com o outro. O exercício começa a ser cada vez mais difícil de ser transformador e ser rotineiro e fazer parte. Basta recuarmos, provavelmente no teu tempo, as crianças chegavam a casa e iam jogar futebol todos juntos para um ato, e agora não existe. Como é que tu consegues, ou que conselhos é que tu dás às pessoas que nos estão a ouvir, porque é que o exercício é realmente importante, mesmo numa altura onde cada vez mais há a possibilidade de ter tudo sem fazer exercício? É verdade, estamos numa altura em que as coisas são muito fáceis e a maior parte das coisas até estão à distância de um clique. No entanto, há algo que, pelo menos até hoje, e não vejo num futuro próximo, que consiga substituir o exercício, porque eu considero, e gosto muitas vezes de dizer isso, que o exercício é uma intervenção invasiva na fisiologia. Ou seja, nós, através da prática de determinadas atividades, conseguirmos ter um impacto grande na fisiologia. Portanto, há poucas coisas que nós consigamos fazer do ponto de vista externo que consigam, de facto, modificar internamente a nossa fisiologia. Portanto, isto desde logo assume um papel fundamental em vários pontos. Assume um papel fundamental do ponto de vista da saúde e bem-estar, ou seja, do ponto de vista de saúde existem provas, quer científicas, quer mesmo provas do dia a dia, de que pessoas que praticam mais atividade física, mais exercício, aqui eu distingo um pouco exercício, atividade física e treino, são coisas diferentes. Podes explicar? Podes aproveitar que é uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm? Atividade física, no fundo, é tudo o que eu faça a partir do momento em que me levanto. Caminhar é atividade física, subir escadas, portanto, tudo aquilo que está integrado dentro do dia-a-dia acaba por ser atividade física. Exercício é algo que nós fazemos e que tem um efeito, sobretudo, imediato. No entanto, que não tem grande planeamento ao longo do tempo. É quase como eu ir a uma... Vou dar um exemplo. Ir a uma aula de grupo, simplesmente num ginásio, acaba por ser uma demonstração de exercício, porque não há nada planeado, eu não sei o que é que vou fazer no dia seguinte ou 2 dias depois, portanto é algo quase aleatório. Treino envolve a existência de exercício, mas algo elaborado e planeado ao longo do tempo para colher um determinado tipo de adaptações. E muitas vezes considera-se que apenas os atletas necessitam de treinar. E embora isto faça sentido, e sem dúvida que os atletas ou seja, aqueles que têm um objetivo desportivo, são aqueles que beneficiam mais de ter um estímulo de treino, ou seja, algo planeado, mesmo do ponto de vista da saúde, que é um dos grandes benefícios do exercício, faz sentido nós termos algum planeamento. Como é óbvio, não vai ser planeamento para eu ter um alto rendimento numa competição ou num jogo,
No entanto, o facto de eu manipular determinadas variáveis associadas ao exercício, nomeadamente a intensidade, o volume, a forma como eu distribuo ao longo da semana, vai fazer com que eu também consiga colher não só o impacto a nível de saúde e bem-estar, do ponto de vista, por exemplo, metabólico, cardiovascular, etc., mas também consigo, de forma organizada, gerar um aumento de rendimento que pode não ser desportivo, mas pode ser, por exemplo, rendimento no trabalho, pode ser rendimento do dia a dia, e é por esta razão que eu acredito muito num termo que já surgiu há uns anos, que é Human Performance, que é nós não trabalhamos simplesmente, ou seja, não há grande diferença entre eu trabalhar com um atleta e uma pessoa que simplesmente quer aumentar o seu rendimento ou sentir-se bem, porque o objetivo é sempre o mesmo, é aumentar rendimento. Agora, onde é que eu quero aumentar o rendimento? É no trabalho? É no dia-a-dia? É no desporto? Portanto, dependendo do contexto e da finalidade, eu vou ter que variar algumas coisas, no entanto, creio que o exercício é insubstituível por qualquer comprimido, por qualquer aparelho de eletroestimulação. É fundamental nós termos... Nós fazemos exercício, quer sejamos atletas, quer não. E tu desligaste agora aqui os comentários. Os comentários destes diretos, sobretudo, visto que eu faço o mesmo à malta quando está online, assim, amigos mais próximos, eles vêm para aqui também me meter um bocado de nojo, e isto adiciona alguma ação aqui aos eventos. Eu estava aqui a tentar ajudar a Manuela, sabes que eu não posso pedir um pedido feminino para mim, mexe comigo, é algo que eu não consigo controlar. E depois temos aqui malta que vem participar, quando eu faço isso, quando eles estão em direto, e eles ficam todos atrapalhados, é só que, isto já está num patamar tal que eu já nem leio. Estás a ver? É automático. Fazes muito bem. Em relação ao que estavas a dizer, há algo que eu, nas minhas consultas, bato sempre na mesma tecla, que é explicar às pessoas, e é muito curioso, as pessoas colocam o exercício em algo extra das suas vidas. É quase como se fazer exercício é algo, se sobrar algum tempo, elas vão fazer esse exercício. Como se o exercício físico e essa modulação que nós podemos, de forma não invasiva, ou seja, o exercício físico poder ser utilizado como uma ferramenta que está única e exclusivamente direcionada com aquilo que depende de mim, ou seja, eu tenho a vantagem de o exercício depender de mim, da minha vontade, e está à minha disposição essa capacidade de eu promover exercício e promover saúde à minha vida, e as pessoas pegam nisso e retiram-no da sua rotina. E o meu grande objetivo é tentar explicar às pessoas que o exercício tem que fazer parte das suas vidas, exatamente como lavar os dentes, como ir trabalhar, como estar com as pessoas. Isso é um desafio nosso extremamente interessante e, claro, tu trabalhas ainda mais com atletas. E diz-me uma coisa, qual é a diferença de trabalhar com atletas de forma individual e coletiva? O que é que tu gostas mais? Antes de eu te perguntar qual é a diferença, tu gostas mais, desafia-te mais pegar em mim e fazer de mim um campeão olímpico, como já trabalhaste e continuas a trabalhar, ou trabalhares num contexto de grupo, num clube de futebol, basquete, hóquei, o que for? O que é que dá mais pica? É totalmente diferente. Não consigo dizer o que é que prefiro, porque são coisas completamente diferentes. Não há comparação possível. Quando nós trabalhamos num contexto de grupo, por exemplo, numa modalidade coletiva, o objetivo é sempre ter resultados coletivos, não esquecendo que esse grupo é composto por um número de pessoas individuais. E isso gera já aí um conjunto de desafios em que precisamos estar a pensar no grupo, mas ao mesmo tempo, como todos os atletas são diferentes, necessitam também de ser abordados de forma diferente. Não só do ponto de vista técnico, mas sobretudo do ponto de vista até da relação humana. E sabemos bem que esse aspecto de relação humana é fundamental. Depois, outra das diferenças das modalidades coletivas é, por exemplo, que há competição semanal, ou é constante, ou seja, o período competitivo dura bastante tempo. Há competição sempre, todas as semanas, portanto há sempre pressão competitiva, enquanto que em modalidades individuais, sobretudo naquelas que já tive a oportunidade de trabalhar, é algo mais espaçado no tempo. Portanto, no que diz respeito a um grupo, creio que acaba por ser mais fácil do ponto de vista de conseguir
sobretudo quando as coisas correm bem, porque quando os resultados não correm bem é sempre muito mais complicado, mas é muito mais fácil de conseguir gerar motivação. Se todas as peças estiverem bem alinhadas e, sobretudo, se a peça principal da equipa, o treinador, conseguir fazer uma gestão de todas as peças, é de facto relativamente mais fácil motivar um atleta, até porque eles competem todas as semanas, enquanto que numa modalidade individual existe maior controlo, ou seja, é possível, visto que é 1 para 1, de individualizar muito mais o trabalho que é executado, mas por outro lado é mais difícil do ponto de vista da motivação, não é? Porque no fundo acaba por ser, numa modalidade individual, estarmos a falar de meses de treino para preparar 1, 2, 3, 5 provas, ok? Que acontecem ali num espaço temporal de 1, 2, 3 meses, no máximo. E isso gera um desafio do ponto de vista da relação humana de manter o atleta motivado todos os dias. Não é? Porque no fundo é o atleta competir com ele próprio durante meses. E é totalmente diferente. Sinto que, tendo em conta a experiência que já tive nos dois contextos, sinto que me consigo adaptar melhor no contexto de modalidade individual. Ou seja, no ponto de vista de conseguir ter um impacto maior, talvez a trabalhar individualmente. No entanto, o formato coletivo traz outras coisas, como é a competição constante, como é a pressão. Para quem gosta de se sentir pressionado, para quem gosta de trabalhar sob pressão, trabalhar no futebol profissional, numa equipa, é pressão todos os dias, sobretudo quando as coisas não correm bem. Portanto, é muito diferente. Não consigo te dizer o que é que eu prefiro ou o que não prefiro, são diferentes, mas se eu tivesse que me classificar ou fazer uma autoavaliação, eu diria que consigo talvez ter um maior impacto em modalidades individuais. Olha, tu estás neste momento a trabalhar individualmente com uma atleta, certo? Sim. Com a Susana, certo? Uhum. Sim. Trabalhaste já com um atleta masculino também, no passado? Sim, quando eu estava na China, trabalhei com um grupo muito pequeno de lançadores a preparar os Jogos Nacionais da China, mas principalmente era um lançador do disco com quem eu trabalhava, sim. Qual é a diferença de trabalhar com um homem e com uma mulher? É diferente, é diferente. Depende de quem for. Eu não sei se a Susana nos está a ouvir. Depende, ela pode, se tiver, pode estar a ouvir à vontade. O que eu digo, eu também digo a ela, não há problema nenhum. Mas depende do atleta. Depende do atleta que é homem, depende do atleta que é mulher. Mas sem dúvida que as mulheres necessitam, provavelmente ao longo do tempo, de maior motivação, de maior suporte, enquanto que os homens é mais uma relação também próxima, mas diferente. Ou seja, não há... E sobretudo a experiência que eu tive, por exemplo, na China, é bastante interessante porque o meu atleta era chinês, não falava inglês, eu não falava chinês e não tinha tradutor. Okay? Portanto, e tinha uma excelente relação com ele e com os outros atletas. Através de outros recursos, muito desenrasque, típico Tuga, tive que aprender algumas coisas também em mandarim. Tive também com a utilização do telemóvel para tradução, mas acabava por ser uma relação próxima, mas do ponto de vista mais ligeiro do dia a dia, tendo em conta a barreira linguística. Enquanto que quando falamos de uma atleta do sexo feminino, eu creio que há mais coisas que influenciam, porque não nos podemos esquecer, o rendimento não é só físico, não é? É psicológico e emocional, e sem dúvida que a diferença que eu encontro principalmente nas atletas femininas é que provavelmente necessitam de maior apoio, principalmente nestas modalidades individuais, que já existe uma tendência natural para desmotivar, não é? Ou para haver períodos menos bons. Com uma atleta do sexo feminino, provavelmente existe essa maior necessidade de dar um suporte e quando as coisas não estão a correr bem, tentar transformar o máximo possível para que corram bem. Olha, ela está aqui. Olha, espera aí. Tu não saias daí, eu vou-te mandar embora. Eu vou ver se ela me entra aqui. Espera aí. Não fujas, espera aí.
Ora, vamos lá ver. Olha, vamos lá ver. Vamos aquecer isto. Está um bocadinho morto, ele está um bocadinho aqui. Vamos lá ver se entramos aqui. Olha, assim é que eu gosto. Ai, está escuro aqui. Ele, dele, Susana. Pensou mal. Pensou mal. Pronto, nós temos que surpreender as pessoas, não é? Isto não é só. Ele julgava que isto ia ser como ao costume, mas. Susana, muito, muito obrigado por estares aqui connosco. Ora, o prazer é meu. Sinceramente, e a tua simpatia e rápida resposta quando eu te lancei o desafio. Por isso, as coisas correram como eu tinha dito. Como percebeste, sou pontual. E eu tinha dito, eu vou levar a conversa para que às 7h30, às 17h30, mando o rapaz embora e tu entras. Por isso, Susana, antes de mais, aprecio a tua carreira há muito tempo. Uma extraordinária atleta. E a maneira que eu no início, não sei se viste a nossa conferência desde o início, eu disse ao Luís que quando falei hoje com uma atleta, ela disse-me, eu perguntei assim, como é que tu queres que eu te apresente? E tu disseste, sou a Susana e sou atleta olímpica. E isto mostra realmente, e eu disse assim, estas minhas, porque realmente a nossa melhor forma de nos apresentarmos é dizermos o nosso nome para aquilo que estamos a fazer e não é preciso colocar muito currículo, porque se fosse colocar todas as tuas medalhas e todos os teus apuramentos para os Jogos Olímpicos. Por isso, muito obrigado por estares aqui connosco. E vou-te começar, só tenho aqui 3 perguntinhas para ti rápidas, não te vou ocupar muito tempo. Em primeiro lugar, qual é realmente a importância de ter alguém como o Luís na vida de uma atleta olímpica com objetivos grandes em relação a competições olímpicas? Antes de mais, obrigada pelo convite, mais uma vez. Respondendo a essa pergunta, ter um treinador ou alguém que faz parte da nossa equipa de trabalho, como o Luís, é bastante importante, porque o Luís é uma pessoa bastante focada, está sempre presente nos momentos menos bons e principalmente nos momentos menos bons. Nunca larga a toalha, e isso dá-nos algum conforto e confiança para continuarmos a trabalhar de forma árdua e motivada. Ele é chato? Ele é um bocadinho. É chato? Um bocadinho. Um bocadinho. Mas é um chato positivo, é no sentido de ser exigente. E eu gosto disso, muito sinceramente. Consegues dar assim algumas características dele? Quais são as características assim mais peculiares do Luís? Para além de ser, como é que eu hei de dizer? Eu não quero... Podes humilhá-lo, tranquila. Não, ele é bastante focado, é um bocado chato, mas no sentido positivo. Pronto, era isso que eu queria dizer. Pronto, vamos dizer as verdades. Olha, essa parceria no meio de toda a tua equipa técnica, como é óbvio, quais são os teus objetivos, os vossos objetivos em global para 2021? O grande objetivo é fazermos marca de qualificação para os Jogos Olímpicos, porque sabemos que estamos com meio pé nos Jogos Olímpicos, estamos nos Jogos Olímpicos por ranking, mas não temos marca de qualificação direta, e então esse é o grande objetivo, fazer marca de qualificação direta para estarmos lá com os 2 pés bem assentes. Pois, não chega meio pé, agora é colocar os 2. Sim. Portanto, muito, muito obrigado, muito boa sorte para vocês. Não tenho dúvidas que vocês têm tudo para ter sorte, porque estão a trabalhar todos com muita qualidade e vais ter aqui um fã a seguir-te, está bem? Tudo bom? Ok, obrigada. Tá? Muito obrigado. Agora vou chamá-lo outra vez novamente. Bem, isto foi o momento... Anda cá, Luís, podias-me dar aqui uma ajudinha. Mas pronto. Cá está o homem. Tu é que és um artista, meu. Isto parece... É as tardes da Cristina, isto. É Marinada. É Marinada, pois é. Por isso é que eu ontem, não sei se percebeste, por isso é que eu ontem fui
fui fazer o delineamento da barba, o tratamento, acho que isto aqui não facilita. E a minha sorte, eu abro a porta aqui da clínica e aquilo, isto é chuva e trovoada, é tratamentos de estética, é coisa, por isso é que a criança está sempre assim, não é? Bem, mas continuando, já percebi, pronto, eu só queria confirmar que eu podia achar só, atenção, podia estar enviesado e achar que tu eras um bocado chato quando trabalhavas diariamente com uma pessoa, mas agora tive a confirmação de que realmente o teu nível de exigência positiva, hein? A Susana disse que tu eras um chato positivo e tivemos a confirmação disso. Mas realmente aqui eu já tinha tido esta ideia de chamar uma ou duas pessoas com que tu trabalhaste, porque são elas, basicamente são elas o nosso trabalho. E como eu gosto muito de trabalhar em nível individual e gosto muito de trabalhar coletivamente, já trabalhei com muitos atletas de forma individual e eu entendo perfeitamente o que tu dizes, é completamente diferente, mas é algo que me encanta. Continuando, queres fazer algum comentário em relação à Susana ou depois não, vocês... tranquilo. Isso que eu sou exigente ou chato, pá, uma das coisas que eu acho importantes é quando alguém está envolvido num determinado projeto, tem que estar a 1000 e tal como sou exigente comigo próprio, também que todas as pessoas que estão envolvidas no ambiente de trabalho têm que ser, tem que haver exigência e vontade de ganhar, acima de tudo é isso, não é? Quando não é assim não vale a pena, não é? Muito bem. Vamos continuar a trabalhar, que isto não é a nossa vida. Voltando ao treino e voltando ao exercício, consegues-me dizer, ou não esquecer que nós estamos a falar também para um público versátil, desde a área da fisioterapia, a área do exercício, muitas pessoas que não dominam a área do treino, que variáveis é que tu achas mais importantes que as pessoas tenham atenção quando estão a treinar? Pá, variáveis, refere-se a algo específico ou o que é que estás a referir? Todas as variáveis com que tu podes modelar, desde a carga, a intensidade, a duração, tempo. Ok. Pronto, é importante nós temos em consideração que existem vários tipos de treino, não é? Atualmente, uma das coisas que está na moda, basicamente, ou não é que está na moda, que tem sido quase trazida de novo para o panorama da maior parte das pessoas, é a questão do treino da força. E por norma, nós associamos o treino ao treino da força. Até mesmo muitos fisioterapeutas ou mesmo preparadores físicos, quando trabalham com atletas, e nós vemos isso, por exemplo, nos cursos, e que tu já tiveste também num desses cursos, o que para mim foi também um gosto enorme ter-te lá, é que nós vemos que existe uma procura muito grande por esta questão do treino da força. No entanto, o treino vai muito mais além daquilo que é o treino de força. Temos o treino de outras capacidades físicas, nomeadamente a velocidade, a capacidade aeróbica, anaeróbica, ou seja, a resistência, a mobilidade, a própria coordenação motora. Portanto, existem um conjunto de capacidades físicas que são importantes treinar. Do ponto de vista, se falarmos, por exemplo, da saúde, existem imensos dados científicos que tentam relacionar, por exemplo, a importância da força na longevidade e no dia-a-dia, no rendimento do dia-a-dia das pessoas, e de facto parece que a intensidade é um fator muito importante no que diz respeito ao exercício. Portanto, as duas variáveis principais, quer seja no treino da força, quer seja no treino da resistência, da velocidade, acaba por ser sempre a conjugação da intensidade e do volume. Okay? Intensidade e o volume, ou seja, volume sendo quase a quantidade de trabalho que nós estamos a realizar, a intensidade é relativamente ao máximo de trabalho, ao máximo o meu máximo output que eu consigo gerar numa determinada tarefa. Por exemplo, na velocidade, a máxima velocidade que eu consigo atingir. Na força, o máximo de carga ou de força que eu consigo produzir. Na resistência, o mínimo de tempo de uma determinada distância que eu consigo percorrer. Portanto, a intensidade acaba por ser outro dos fatores que nós conseguimos aí manipular, de modo a ter um conjunto de adaptações. Claro que existem outras variáveis, como os tempos de repouso,
como os tipos de exercício que são feitos. Mas aqueles que eu considero ser os mais importantes é sobretudo a intensidade e o volume. E há uma analogia até que eu gosto bastante, que eu ouvi uma vez um preparador físico americano a dizer, que é, nós muitas vezes quando falamos de treino, gostamos muito de nos focar nos exercícios, não é? E muitas vezes recebemos mensagens ou vemos comentários, qual é que é o melhor exercício para tirar a minha dor de joelho, ou qual é o melhor exercício para aumentar o salto, ou para aumentar a velocidade. E no fundo, o treino, os exercícios estão para o treino como o paracetamol está para a dor de cabeça. Okay? Nós, quando temos uma dor de cabeça, por exemplo, eu posso tomar paracetamol. Okay? E claro que podemos estar aqui a discutir se eu vou tomar paracetamol em comprimido, em xarope, em supositório, seja no que for. E podemos estar aqui também a discutir que uns vão ter uma taxa de absorção mais rápida do que o outro. Mas aquilo que é verdadeiramente importante não é se é comprimido ou se é xarope. Aquilo que é verdadeiramente importante é qual é a dose que eu vou dar desse mesmo paracetamol, seja em que via de administração for, e com que frequência é que eu vou dar essa dose. No treino é exatamente a mesma coisa, que é o exercício é quase como se fosse o comprimido, o xarope, o supositório, mas aquilo que é verdadeiramente importante é as variáveis como a intensidade, a dose que eu vou dar, a frequência, portanto, isso sim é que é verdadeiramente importante, porque depois o exercício depende da individualidade, depende das necessidades de cada um, e exercícios já há muitos. Agora, a manipulação das diferentes variáveis, essas sim é que são aquelas que fazem a diferença, na minha opinião. E concordo 100% com o que estás a dizer, e aliás, temos aqui um problema, que acho que já falámos os dois, que essas duas variáveis cada vez são mais raras na população em geral. Eu ontem, ao fim do dia, entrei numa palestra para o Algarve, para uma associação de professores do Algarve, sobre desporto nos jovens, e colocaram em cima da mesa dados de 2020 já, preocupantes, mais preocupantes ainda do que os de 2018. Não sei se te recordas que houve uma avaliação geral de motricidade nas crianças entre os 8 e os 12 anos, e havia crianças que com 12 anos não davam uma cambalhota, não faziam um salto a 2 pés. E uma coisa, bem, os dados agora ainda estão piores. Cada vez mais se nota menos intensidade nos exercícios, menos capacidade e menos noção de que realmente é preciso empregar toda a nossa concentração e haver intensidade e haver impacto. Nós temos que ter ombro a ombro, temos que ter contacto nos esportes de contacto. E nos esportes individuais, nós temos que sair da nossa zona de conforto para criar, para que o organismo sinta a necessidade de alterar a nossa fisiologia para dizer assim, não, se este gajo repete este estímulo, é porque ele precisa de outro tipo de condições físicas, e aí o meu corpo vai perceber que vai ser mais rentável, mesmo colocando um músculo mais forte, o gasto energético é maior, mas compensa para o volume de treino que eu lhe vou exigir. Isto basicamente é o que o nosso corpo pensa, não é? Porque nós só lhe demos um estímulo, como tu disseste, uma vez, ele não lhe compensa mudar o músculo, porque só vai ser uma vez por mês, uma vez por semana. Isto é realmente preocupante. E a questão é essa, ou seja, as variáveis que tu dizes mais importantes, tirando aquelas crianças que estão inseridas em projetos coletivos ou em projetos desportivos, o grande volume está a perder intensidade, está a perder coisas que se faziam a jogar à caça-caça na escola, que é intensidades rápidas, eu a caçar, o outro, o jogo de futebol altamente intenso, com disputa de bola, meter o pé, agora não se pode meter o pé, porque senão o menino chora e vai chorar para casa porque se magoou. Estamos realmente a entrar numa sociedade que o impacto e o contacto e a intensidade estão a ser cada vez mais quase condicionados pela própria sociedade. E então a minha pergunta vai em relação a isso. Vou-te fazer a pergunta que me fizeram no final da palestra, que foi: que exercícios base, se tivesses um conjunto de exercícios, eu depois posso dizer aquilo que eu disse, para as crianças ou para um conjunto de jovens que estão a crescer, que exercícios base achas importante uma criança que se está a desenvolver fazer? Correr, saltar, trepar, cair, porque e o treino em jovens é mesmo importante, mas
sobretudo até entrarem numa fase, que é a chamada fase da puberdade, que é muito caracterizada pelo chamado pico de velocidade de crescimento, que é quando existe maior testosterona, maior hormona de crescimento, e os jovens têm de facto ali aquele período que nós por norma dizemos, aquele miúdo deu um salto naquela altura. Que é um período que pode ir aqui a 6, 12, 18 meses, em que os miúdos de facto crescem exponencialmente mais rápido em relação àquilo que cresceram antes desse período e àquilo que vão crescer a partir daí. Mas antes desse pico de velocidade de crescimento, os miúdos devem ser expostos a treino, mas quase numa perspectiva, não diria desorganizada, mas sem grande complexidade. Ou seja, muito à base dos jogos, muito à base da exploração. Isso é mesmo muito importante do ponto de vista da coordenação motora, que vai ser decisiva para, a partir do momento em que eles entrem então nessa fase do pico de crescimento, de começarem a trabalhar, aí sim, com outro tipo de complexidade em termos de treino, nomeadamente em termos de intensidade. É nessa altura, a partir do momento em que entram na fase do pico de crescimento, em que começamos a pensar no desenvolvimento muscular, porque do ponto de vista hormonal existem necessidades, existem condições diferentes para termos adaptações musculares, ósseas, etc. Antes disso, é mais, isto não é aqui a dizer no comentário, é mais brincadeira. No fundo é conseguirmos manipular o ambiente e as tarefas de modo a que os miúdos, em primeiro lugar, que gostem de fazer atividade e exercício. Eu creio que isso é fundamental e tenho tido a oportunidade de ver, por exemplo, muitas das coisas que se passam em aulas de educação física. Eu vejo muitas vezes miúdos com, sei lá, 13, 14 anos, que vão simplesmente fazer testes de endurance, por exemplo, fazer um teste de Cooper à volta de uma pista, e vejo miúdos que provavelmente não fazem atividade física há imenso tempo, que são claramente obesos ou pré-obesos, e não têm qualquer gosto pela atividade física, porque estão ali a sofrer. Portanto, eu creio que antes de entrar nessa fase do tal pico de crescimento, em que aí é necessário dar, de facto, um estímulo diferenciado, antes disso é brincar. É, no fundo, organizar atividades que os miúdos gostem e que depois lhes permitam adquirir as competências motoras que vão ser essenciais para o futuro. E como tu dizes, cada vez é pior. Nós vemos isso muito com os miúdos, e não é só miúdos, atenção, não estou a falar só de miúdos que não fazem desporto. Mesmo miúdos, e este é outro problema, que é a questão da especialização precoce. Temos miúdos que praticam uma modalidade, vamos supor, jogam futebol ou jogam basquete, mas desde muito cedo que só foram expostos a essa modalidade. Ou seja, como hoje em dia não há tanta exposição à brincadeira, na rua, etc., o facto de começarem muito cedo a jogar futebol, vamos supor, aos 8 anos, e não fazerem outro tipo de atividade física, ou outro tipo de exercício, ou outro tipo de tarefas, faz com que eles fiquem extremamente especializados naquela tarefa. Isso é positivo do ponto de vista do desenvolvimento técnico, capacidades cognitivas dentro da própria modalidade, mas está mais do que provado que esses miúdos, a longo termo, vão ter mais lesões, vão ter um impacto mais negativo no seu rendimento esportivo, e muitas vezes esquece disto, que é, quer-se meter os miúdos demasiado cedo numa só modalidade a especializarem-se. Mas existem provas, e se formos às seleções jovens de Portugal, de futebol, de várias modalidades, ou até mesmo nos Jogos Olímpicos Jovens, os atletas jovens com melhores resultados, quando têm idades precoces, muito poucos desses atletas vão atingir o alto nível quando forem adultos. E eu assisti muito isso na China, em que existe claramente isto, que é, os miúdos começam muito cedo a treinar uma determinada modalidade. E claro que há modalidades diferentes, por exemplo, a ginástica. Existem modalidades em que, devido às características da modalidade, é necessário que, de facto, começarem muito cedo. Mas modalidades como o futebol, basquete, etc., ténis, o próprio ténis, que é muito comum os miúdos começarem muito cedo, a treinarem 4, 5 horas por dia. Eu vi na China que isso tem efeitos nefastos a longo termo. Os atletas chineses, no atletismo, com quem eu trabalhei, que via, que estava inserido nesse ambiente, muitos deles terminavam a carreira aos 25, 26, 27 anos. Por exaustão, porque estavam fartos e não gostavam nada daquilo que faziam.
E creio que isso está a acontecer na Europa, por exemplo, aqui em Portugal, nomeadamente no futebol, em que os miúdos especializam-se muito cedo e depois nós vemos miúdos que, quando vemos com uma bola nos pés, eles são fantásticos, mas se tu pediste para fazer um salto, ou para correr, ou para mudar a direção, são horríveis e isso depois conseguimos ver o reflexo disso no historial clínico. Opa, já trabalhei com miúdos de 15 ou 16 anos que trazem quase uma folha A4, todas as linhas preenchidas, com as lesões que já tiveram. Opa, é surreal, não é suposto. Sim. Acho que esse é um grande problema. Sim, basicamente foi aquilo que nós estivemos a conversar. Eu até dei uma ideia que nós trabalhamos aqui, fazemos, agora não com isto do Covid, nós fazemos bastantes ações com várias instituições escolares. E eu cheguei com os miúdos, criar uma dinâmica no desporto escolar, em que eles próprios voltaram a desenhar a macaca no chão, e exercícios como a macaca de salta-pé juntos, sabes? Aquela macaca que é saltar, que utilizava-se, se calhar já não é no teu tempo, era mais no meu tempo, e eles foram os próprios alunos que desenharam a macaca no chão, e foi de tal maneira engraçado que as pessoas depois ligaram a dizer que tiveram que desenhar 3 macacas, porque eles gostaram tanto de fazer parte desse compromisso de voltar a fazer o jogo da macaca e saltar à corda. Ou seja, foi recuar, jogar à caça-caça. Os meus filhos nunca jogaram à caça-caça, por exemplo, na escola. Eram hábitos nossos que foram completamente desaprendidos. E a caça-caça é um jogo extremamente... Tem tudo aquilo que estás a dizer. É velocidade, é arranque, é parar, é arrancar, é travar, é impacto, é o osso, é o músculo, é o tendão. E foi exatamente isso. E é curioso como realmente a genética está lá. Nós ainda não sofremos tanta evolução com a tecnologia para perdermos estes estigmas primitivos. É pegar nos miúdos e colocá-los a treinar, a divertirem-se, que eles têm lá isso tudo. Tu tocaste aqui num ponto que eu ia agora dar um bocadinho de ênfase, que é o facto de teres estado na China. E eu sou um apaixonado pelo estudo da humanidade e realmente, culturalmente, a China e a Europa é como se estivéssemos a falar de dimensões completamente opostas. Em relação ao exercício, e não estou a falar dos teus atletas. Tu viveste na China, tu estiveste com a cultura, tu viveste fazendo parte dessa cultura. Culturalmente, tu andavas nas ruas, as pessoas são mais ativas, fazem mais exercício, ou é um mito? Realmente os chineses se vê as pessoas mais idosas fazer flexões, barras e por aí fora. Realmente existe essa cultura ou simplesmente é uma ideia que nós temos cá? Okay. Do ponto de vista genético, noto logo uma diferença. Okay? E aqui eu vou falar dos atletas, mas já vou falar da população em geral. Os atletas chineses são... E, por exemplo, vou pegar numa modalidade de futebol e o Mário está aqui, o Mário Simões, e nós já tivemos a oportunidade de trabalhar com alguns jogadores chineses de futebol que estão cá em Portugal a jogar em clubes portugueses. E é uma diferença muito grande quando nós vemos, ou quando avaliamos, ou quando trabalhamos com um jogador chinês ou um jogador português. Okay? Ora, explica lá. Porque, do ponto de vista físico, o chinês é muito mais coordenado, é muito mais explosivo e não sei diferenciar propriamente se isto é meramente genético ou se também está relacionado, aí sim, com essa questão. Isto é o chamado nature versus nurture. Ou seja, aquilo que as pessoas foram expostas pelo ambiente, pelo seu contexto, pela sua cultura ao longo do tempo. E acho que é um bocadinho das duas coisas. Acho que a componente genética tem um peso brutal no rendimento esportivo e não só, mas a questão da exposição e aquilo que eu via quando estava lá na China, via um pouco das duas coisas. Ou seja, a geração mais nova está mais influenciada se calhar pela nova geração. No fundo, tem a tendência para ter maior índice de obesidade, por exemplo. É muito comum vermos chineses ou asiáticos obesos. Mas, por outro lado, eu cheguei a ver em vários parques públicos, por exemplo, senhores de 60, 70 anos, ou se calhar até tinham mais, eu é que achava que eles eram mais jovens, e a fazer elevações que envergonhavam a maior parte dos jovens aqui em Portugal. E senti essa cultura, sobretudo nas gerações mais antigas, notava que os idosos lá tinham uma predisposição física diferente, talvez por essa existência dessa cultura
um pouco mais física. Agora, a geração mais nova, havia muita obesidade lá também, mas lá está, creio que é fruto das diferentes exposições a contextos diferentes. A China, não nos podemos esquecer que não é esta potência mundial, pelo menos do ponto de vista de evolução tecnológica, isso não é assim há tanto tempo quanto isso, porque eles há 50 ou 60 anos atrás, a China era um país pouco desenvolvido, e se calhar hoje em dia, com a nova geração, as coisas são diferentes, mas aquilo que eu vejo, ou que via, era que nos parques, pá, havia 50, 60, 70 anos, era normalíssimo ver homens a fazer elevações, por exemplo. Pá, houve algumas vezes que eu fui fazer elevações para o parque e uma vez vi lá um homem que ele devia ter pá, aí 60 ou 70 anos, que eu estava a fazer séries de 30 elevações, mas fácil. E um gajo fica um bocado, não é? E porquê é que isto acontece? Eu acho que lá está, que é por essa cultura. Mas isso não acontece só na China, porque se nós virmos aqui, se formos mais às zonas do interior, pá, as pessoas que andam no campo, e tu uma vez até partilhaste um vídeo de um senhor a carregar uns pinheiros com 70 anos. E eu, por acaso, há uns tempos fui fazer uma caminhada também aqui, um dia resolvi fazer 15 km a pé no meio do monte, a caminhar, e vi duas senhoras também a carregar uns troncos. E nós não nos podemos esquecer que há uma coisa importante, que é, nós falamos muito do treino de força, mas a nossa fisiologia não sabe se é um halter, se é uma barra, se é um agachamento, ou se é o que não há que estados seja. de alma na fisiologia, digo isso muitas vezes. O quê? Não percebi. Não há, a nossa fisiologia não tem estados de alma. Não consegue distinguir se é um halter, se é um peso ou se é um estímulo. É um estímulo. É um estímulo. E essas pessoas do interior ou do campo que estão mais habituadas a pegar em cargas mais pesadas no seu trabalho, no seu dia-a-dia, como é óbvio, desenvolvem massa muscular e adaptações neurais, se falamos aqui coisas específicas, unidades motoras, seja o que for, que, mesmo não tendo tido acesso a estrutura de treino mais organizada, conseguem desenvolver determinadas características. E creio que isso nos chineses também era bastante comum. Eles estão habituados a ir para os parques fazer elevações, eram mais fortes do que aquilo que é o vulgar português. Essa é uma grande diferença que eu notava lá. Havia mais... Embora acho que hoje em dia aqui em Portugal também, um gajo agora, sobretudo agora com esta recolher obrigatória, se um gajo for ao fim de semana, ao sábado e ao domingo, correr de manhã, pá, também encontras muita gente a fazer exercício, não é? Creio que as coisas se calhar estão a mudar um pouco, mas na China, sem dúvida, que era bastante comum ver isso. Acho que somos um bocadinho enviesados por aquilo que vemos. Acho que, geral, no global, temo que não existe tão crescimento de prática desportiva. Mas, pronto, isso é uma opinião. Eu também já tive essa, mas atendendo aos últimos números dos estudos que têm saído, cada vez há mais, ainda não conseguimos combater o sedentarismo global. A nível de setores existe esse combate, mas a nível global acho que ainda não. Em relação, falaste nisso, das pessoas que começaram agora a correr e o tempo que cada vez, já estamos quase no final da nossa marinada, e queria falar aqui de alguns desafios pessoais que tu agora lembraste que agora querias correr. É isso? Eu lembro-me que tu disseste que nunca irias correr na vida, há uns anos atrás, até gozavas comigo, mas pelos vistos agora achavas que ao fim de pegar, assim, vou começar a correr, e ao fim de 3 meses começavas a correr como um atleta, e quero que me contes um bocadinho como é que surgiu esse desafio, e qual é esse desafio, e o que é que tu estás a fazer para atingir esse desafio, porque é um desafio relativamente comum. Luís Mesquita e Eduardo Merino, existem muitos que são pessoas que não são atletas bons a correr, são pessoas que gostam de correr, eu gosto muito de correr, reaprendi a correr, porque eu também jogava futebol e hockey, nunca fiz, eu era daqueles que dizia que nunca iam correr, e gosto muito de correr em montanha, não gosto de correr em estrada, e uma pessoa, dentro das nossas características, com algum treino, consegue ter algumas marcas mais ou menos standard. E uma delas, que tu já vais falar sobre isso, é conseguirmos correr 10 km abaixo dos 40 minutos. Ou seja, já é um tempo que obriga a treinar. Uma pessoa mais ou menos treinada, com algum passado desportivo, consegue correr com 2, 3 treinos por semana, 10 km em 45 minutos, 46, mais ou menos treinada, mas realmente baixar os 40 minutos já é preciso treinar. E eu queria perguntar como é que tu vais fazer isso? Pronto, eu vou basicamente contar a história. O Mário está aqui a ver, isto basicamente consistiu. O Mário consegue correr, o Mário corre.
Ou não? O Mário está. O Mário É fraco, pronto, tá a ficar um bocado está a ficar velhote velho. Isso nota-se. e pronto. E visto que não dá nem para a corrida, nem para a bicicleta, nem para a natação, o gajo tenta fazer as três. Um Ele é bocadinho quase mais ou bom menos. em tudo. Quase. É quase bom. Quase, Ele exatamente. é Pronto. quase. Isto de forma geral surgiu. Eu estava farto de rebentar com o Mário no ginásio e então decidi, pronto, vou rebentar com o Mário na corrida também. De forma geral foi assim. Foi isso. Não, como é que surgiu o facto de eu começar a correr? Opa, com esta história da quarentena, etc. Pá, tendo em conta as limitações que temos no nosso espaço, eu costumava treinar no centro de treino, tendo em conta o número de pessoas, etc., não tenho treinado, não tenho tido a oportunidade, porque eu vou muito cedo de manhã, eu tenho que ir... Quantas vezes treinas por semana? Neste momento, pá, 4, 5. Cada treino teu, quanto tempo tem? Depende Mas do que entre for. uma hora e meia, mais ou menos. Estás a falar de quê? Treino de ginásio? O treino. Em média, um treino teu. Mais ou menos uma hora. Entre uma hora e meia. Ok. Mais ou menos uma hora. 4 vezes por semana, em média. Sim. Entre uma hora e meia. Ok. Pronto. E com essa história da quarentena e com as limitações do ginásio, pá, e tendo em conta eu tenho material em casa, consigo treinar, a parte parte do desenvolvimento da força. No entanto, já estava cansado de estar sempre a fazer as mesmas coisas, ainda por cima, dentro de casa, porque ou ia muito cedo para o ginásio de manhã e não me apetecia acordar muito mais cedo, ou tinha que ir à noite e não me apetecia também ir tarde. Então, pronto, para variar um bocado e para fazer algo novo e para me desafiar um bocado, visto que também não gosto de andar sempre a fazer a mesma coisa, decidi começar a correr. Pá, e meti pronto na cabeça, eu tenho que funcionar assim, tenho que ter um objetivo para fazer alguma coisa, não é? Não significa que só faça para cumprir o objetivo, mas meti na cabeça que tinha que fazer os 10 km abaixo de 40 minutos. E tinha programado andar a treinar 3 meses, basicamente foi isso que eu fiz, treinei 3 meses, e para apontar para uma prova, para eu ir sozinho correr 10 km. No imprevisto, o que é que aconteceu? Eu fiz isso há uma semana atrás, uma semana e pouco. Não vais dar desculpas aqui em público? Não vou dar desculpas. Não vai dar desculpas. Não há desculpas. Vamos, então concentra-te. Reformula. Acabei por fazer a corrida dos 10 km num dia diferente. Não vais falar do vento. Num dia diferente do que aquilo que tinha planeado. E pronto, e cheguei à conclusão, aprendi algumas coisas também, e já sabia disso, que a parte da endurance não é só física, é muito mental. E acabei por fazer em 41 minutos e 16 ou qualquer coisa, mas isso, sabes o que é que isso resultou? Eu estava a pensar, ok, eu vou fazer isto, vou baixar dos 40 minutos e depois vou andar a correr 2, 3 vezes por semana só, enquanto faço outra coisa qualquer, para continuar aquilo que já fazia antes. Resultou é que, como eu não fiz, então, daqui a 3 meses... Para calares o Mário... Daqui a 3 meses, no dia 14 de fevereiro, que já tenho planeado, a não ser que dependendo aqui das coisas das provas, etc., não possa fazer, vou fazer 38. Pronto, só por isso. Só por causa disso. Para calares o Mário. Só por causa disso. Não fiz em 40, vou fazer em 38. Pronto, olha, estamos mesmo no final, antes de tu me aconselhares aqui um livro. Diz-me uma coisa, tu no meio desta preparação toda, sentes o teu corpo diferente ao fim de 3 meses? Diferente do ponto de vista da forma como eu me sinto a correr, claro. Era uma coisa que não estava habituado a fazer ao fim de 3 meses. Já gostas de correr? Gosto. Não é aquela atividade. Eu gosto muito de ter... Estou habituado a praticar desporto, seja no futebol ou ter um objetivo, marcar golos e correr atrás de uma bola. Andar a correr é diferente, mas sim, tenho gostado disso. Só não gostei foi quando fiz os 10 km, não gostei muito da sensação, tirando isso. E como é que foi a tua sensação ao experimentares trail running? Isso foi uma brincadeira, ele não deve estar aqui a ver, mas foi o César Leão que um dia me disse assim, olha, temos que ir, vens comigo para o monte, agora começaste a correr, vens comigo ao monte, vamos fazer ali uma cena tranquila, e então levou-me para o Monte da Assunção, aqui em Santo Tirso, que aquilo tinha 1000 metros de desnível
E foi a primeira vez que eu fui ao monte. Escusado será dizer que o gajo arrumou comigo, não é? Acendeu lá uma velinha no meio do monte. e pronto, como é a primeira vez que eu vou ao monte, o gajo leva-me para uma cena de mil metros positivos, claro, pronto, sofri um Mas bocado. gostaste, tirando a brincadeira, gostaste da experiência? É diferente. Pá, por acaso gostei muito da parte de descer. A de subir não gostei tanto. Não, mas em termos de contexto, para fugir um bocadinho do centro da cidade, sobretudo para quem vive em cidade, acho que é bastante interessante. No entanto, não é o tipo de modalidade com a qual eu, para mim próprio, me identifico muito. Muito bem. Luís, queria, antes de terminarmos, que já estamos aqui quase a chegar àquela deadline aqui do Insta, que tu aconselhasses um livro e um documentário ou uma série para as pessoas que nos estão a ouvir relacionado com a temática, como é óbvio. O documentário é um documentário que eu vi há bem pouco tempo. No entanto, para este tema do desporto e sobretudo fugindo, eu creio, e já passei como todos nós, já passei por fases diferentes ao longo da curta carreira que ainda tenho, inicialmente muito baseado na componente técnica, de conhecimento científico, etc. E que é muito importante e continuo todos os dias a estudar. No entanto, à medida que o tempo vai passando e que vou lidando com outro patamar de atletas, que começa a ter cada vez mais vontade de saber mais sobre a parte da relação humana, porque é mesmo muito importante, não só no rendimento esportivo, mas também no próprio relacionamento, seja em casa, seja com amigos, seja o que for. E há um documentário nesta parte do desporto, que está na Netflix, que é o Playbook, que eu acho que é as regras, não sei a tradução, mas que tem um conjunto de episódios com diferentes treinadores bastante bem sucedidos. José Mourinho também está lá. Tem um do Mourinho, mas tem outro que, na minha opinião, pá, foi o melhor episódio que eu vi, foi o treinador da Serena Williams, o Mouratoglou. Pá, fantástico, top mesmo. Portanto, nesse ponto de vista documentar, acho que o Playbook é fantástico. Do ponto de vista do livro, tenho vários, mas eu diria que um que eu gosto mesmo bastante, que já o li mais do que uma vez e que é bastante antigo, tem quase 100 anos. É um livro do Dale Carnegie, que é How to Win Friends and Influence People, como ganhar amigos e influenciar pessoas. Acho que é bastante importante, sobretudo uma profissão científica como a que nós temos. É preciso saber traduzir isso para a linguagem do povo e ser capaz de pegar nessa informação e de forma simples comunicar, e acho que esse livro consegue moldar muito bem a forma como comunicamos e explicar a importância. Portanto, são as duas recomendações que eu daria. Muito bem, além de traduzir a informação e aplicá-la, e tu isso evoluíste muito e estás uma máquina nisso, sabermos aquilo que a informação que estamos a utilizar, para quem é que estamos a utilizar. Eu acho que o grande problema que ainda existe no fisioterapeuta e nós inundamos as redes sociais, mas nem sabemos muito bem para quem é que estamos a dirigir a informação. Muitas vezes, a maior parte dos físios comunicam uns entre os outros. Existe muita comunicação para o público. Isso é uma coisa que comunicamos ainda muito uns para os outros e pouco para as pessoas. E isso ainda temos que trabalhar, mas estamos no caminho certo. Claramente, cada vez mais temos uma evolução a esse nível. Luís,